Olá, aluno do primeiro ano. Nós chegamos à semana 3 do PET do primeiro bimestre e vamos então fazer essa correção. Eu já peço para vocês que, se gostar, deixa um gostei, deixa um joinha aí. Se não gostar ou se não entender alguma coisa, deixa no comentário. Eu gostaria de melhorar para apresentar um bom trabalho para vocês, ok? Na primeira atividade, ele pede para você, ele pergunta a soma das raízes da equação x² mais 3x sobre 6 igual a 2/3, é igual a. Então, aqui eu tenho a equação. Primeira coisa, eu tenho que deixar ela plana, numa linha só, igualada a zero, que é uma equação de segundo grau. Então, eu vou passar esse 6 para o outro lado, multiplicando o 2. Então, vou simplificar esse 6 com o 3 aqui, dividir todos os 2 por 3. O 6 vai ficar valendo 2, o 3, 1. Aí 2 vezes 2 lá em cima, no numerador, 4. Passo para o outro lado, menos 4 igual a zero. Legal, tem uma equação do segundo grau. Bom, se você lembrar, a soma das raízes da equação, quando a gente resolvia por tentativa, é menos b sobre a. Então, seria menos 3 sobre 1, que é menos 3. Então, aí eu já teria a resposta C. Se você não lembrar, você podia resolver achar as raízes por soma e produto. Produto é C sobre A, menos 4. Você chegaria em quê? Produto negativo, eu tenho uma raiz positiva e outra negativa. Então, produto que dá 4 é 1 vezes 4 ou 2 vezes 2. Mas 1 vezes 4 daria 4. E 4 menos 1 são 3. O maior número, o maior módulo é o que é negativo, porque a soma é negativa. Então, as raízes aqui vão ser menos 4 e 1. Mas, vamos fazer assim, Dorotinha, eu não sei fazer assim, eu não lembro, não lembrava disso. Tudo bem, você podia ter achado o delta, né? B ao quadrado menos 4ac, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, você ia achar 25 como delta, ia jogar lá no Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então ia ficar lá menos 3, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1, isso ia dar menos 3, mais ou menos 5 sobre 2. Então, uma raiz seria menos 3 mais 5, 2, dividido por 2, 1. A outra seria com negativo, menos 3 menos 5 menos 8, dividido por 2, menos 4. Somando as duas, você obteria menos 3 do mesmo jeito. Mas só se você quisesse mesmo fazer tudo isso. A questão 2 fala aí, quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características, como segue. Função do primeiro grau, variável x, coeficiente numérico da variável x, 1, então você vai pôr 1x, termo independente, 5 positivo, então 1x mais 5. Esse 1 a gente nem precisa colocar, né, gente? Porque 1 vezes x é x mesmo. Então, você pode colocar só y igual a x mais 5. Do outro lado, função do segundo grau, variável x também, coeficiente numérico do x², 1, então eu não preciso colocar, posso só colocar x². Coeficiente numérico do x, menos 1, posso colocar só menos x, porque menos 1 vezes x é menos x. E termo independente, 2. Então, vai ficar x² menos x mais 2. Então, aí ele pede, encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola que é. Bom, a parábola pode ser cortada pela reta em até 2 pontos, né? Ela pode só tangenciar a reta, se ela tiver um único ponto comum com a reta, né? A reta pode ser tangente à parábola, ou pode ser secante à parábola, ela pode ter 2 pontos em comuns. Para a gente descobrir isso, primeiro a gente vai achar a abscissa. Como é que a gente acha a abscissa? Para ser ponto comum, o x e o y de cada, o x da reta, a abscissa da reta é a mesma da parábola e a ordenada também. Então, a gente vai igualar esses y aí. Vai ficar x² menos x mais 2 igual a x mais 5.
Passando tudo para um lado só, a gente vai ficar com x² menos 2x menos 3 igual a 0. Então, agora eu tenho que achar para qual valor de x é comum para os dois. Eu vou achar por soma e produto, que eu acho mais rápido, tá? A soma das raízes é menos b sobre a. Então, no caso, a soma é 2. O produto das raízes é c sobre a. Então, menos 3 sobre 1, que é menos 3. Se o produto é negativo, é porque uma raiz é positiva e a outra é negativa. Então, na realidade, a soma é a diferença, porque um positivo com negativo a gente subtrai. Então, quais dois números que multiplicados dão 3? 1 e 3. Como a soma é positiva, a gente vai pensar no maior módulo positivo, o 3 positivo e o 1 negativo. Menos 1 vezes mais 3, menos 3, tá certo? Menos 1 mais 3, 2, tá certo? Então, as raízes aí são 3 e menos 1. Agora, eu vou substituir, então, essas raízes lá na primeira equação, na equação da reta, porque ela é mais fácil. Poderia substituir na equação da parábola, mas eu ia ter que levar quadrado, tudo. Então, substituindo 3, vai ficar 3 mais 5, 8. Então, quando o x é 3, o y é 8. Esse ponto você pode testar aí, que vai ser comum, vai ser comum para os dois. E outro ponto, se eu fizer com menos 1, vai ser o menos 1, 4, que justamente vai ser a resposta. Abscissa 2, eu não achei 2, abscissa é x, eu não achei 2 no x. Ordenada 5, eu também não achei nenhuma ordenada 5. Coordenadas 0 e 2 eu não achei, eu achei a coordenada menos 1 e 4. Então, olha aí, ó, vai ser desse tipo aqui. Não essa, tá? Essa aqui é uma imagem que eu peguei que ilustra esse caso. A concavidade da parábola para cima, a reta cortando a parábola em 2 pontos. Ela tem 2 pontos em comum. Então, letra B. Atividade 3 fala aí. Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Então, vamos atribuir letras para cada um deles. Vamos chamar o João de X, o Carlos de Y, o José de Z. E vamos escrever isso que ele está falando aqui. João tem o quádruplo, então X é igual a 4Y e o dobro de José, então X é igual a 2Z. Daqui a 20 anos, então eu vou ter o x mais 20, o y mais 20 e o z mais 20. Em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos. Então vamos escrever isso somando 20 nas idades e escrever o que ele fala. João é x, então João vai ter x mais 20, vai ser igual a 2 vezes y mais 20. E 1 vez e meia, então 1,5 é a idade de José. Então, 20 mais x vai ser igual a 1,5 vezes 20 mais z. Então, a idade de Carlos em 2041 será? O que ele quer saber? Ele quer saber a idade de Carlos em 2041. Então, não é o y, ele quer saber 20 mais y. Essa é a pergunta do exercício, do jeito que a gente montou. Então, vamos eliminar uma incógnita aqui, ó. Se eu igualar aqui, eu elimino o z. Então, vai ficar 4y igual a 2z, 2y igual a z, ou z igual a 2y. Aqui, eu também posso fazer o mesmo que esse 20 mais x. Vai ficar 2y mais 20 igual a 1,5 vezes 20 mais z. Fazendo a distributiva aqui, eu vou ter 2y mais 40 igual a 30 mais meio z. Passando tudo que tem z para um lado só, né? Aqui eu fiz... 20 mais z, eu troquei aqui, né? 20 mais z vai ser quanto? O z é 2y. Então, vai ser 20, o z, eu posso trocar o z por 2y. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O z
troquei por 2y, porque aí eu fico só com o y. Eu fico só com a idade de Carlos, que é o que eu preciso. Então, vai ficar 2y, esse 3y, que é 1,5 vezes 2, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 2y menos 3y igual a 30, e esse mais 40 eu passo para o outro lado, menos 40. Então, vai ficar menos y igual a menos 10, então o y é igual a 10. Mas não é o y a pergunta, né? Tem 10 lá na alternativa, mas cuidado, a pergunta é o quê? 20 mais y. Então, vai ser 20 mais 10, que é 30. A resposta é letra D, 30. Gente, a questão 4 é uma questão que ela tá meio bagunçada, tá meio zoada aí, ó. Olha lá, a letra B e a letra D, as respostas são iguais. E ele fala aqui, ó, com relação à figura abaixo, que eu coloquei ao lado, os gráficos que representam funções com raízes diferentes de zero são... Ô, gente, aqui, ó, cadê o A, B, C, D, E, F? Não tem. Então, eu vou colocar, tá? Eu vou colocar de uma forma, eu vou mudar isso aqui e eu vou colocar de forma que dê uma resposta que não nenhuma dessas aí. Então, em vez de eu colocar A, B, C, D, eu vou colocar A na vertical, B, C, D, E e F. E vou trocar esse AB por A e D, tá? Então, ele quer que o gráfico tenha raiz diferente de zero. Então, aqui, ó, o A e o D não tem raiz real, então não é zero. O B e o E tem uma única raiz, tá certo? Tanto faz o A maior ou menor que zero, se o delta for igual a zero, vai ter só uma raiz. Mas não dá para mim saber aqui não tem o eixo y, então não dá para mim saber se isso daqui é zero ou não. Pode ser que seja zero, era só jogar o eixo y aí. Porque aqui, ó, para mim dar zero, eu teria que, assim, tendo esses eixos ordenados, a raiz, uma das raízes tinha que ser aqui, bem no centro, entre os dois eixos. Como não tem o eixo y, aqui o C uma dessas raízes pode estar sobre o eixo y, no F também uma das raízes pode estar sobre o eixo y. Os únicos dois gráficos que não, as raízes são diferentes de zero, porque são números complexos, é o A e o D. Então, eu achei uma questão bem mal elaborada, né? Mas eu respondi dessa forma. Vocês vão encontrar por aí outras resoluções, né? Mas o que eu acredito que quis dizer foi isso. Agora, na 5, ele fala, complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Então, tá lá, a equação é y igual a x quadrado. Então, para x igual a menos 3, eu vou fazer y igual a menos 3 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Já vou colocar os valores aqui no gráfico, os valores de x aqui embaixo, né? E já coloquei o y. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar aqui, ó, quando o x é menos 3, o y é 9. Menos 2 vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4. Vamos colocar já ele no gráfico aqui, o ponto no gráfico também. Menos 2, 4. Quando o y é igual a menos 1 ao quadrado é 1. Então, vamos lá, menos 1 e 1. Aqui. Quando 0 ao quadrado, 0. Aqui na origem dos eixos. Quando o x é 1, então 1 ao quadrado igual a 1, então 1, 1. E quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. Quando x é 3 ao quadrado, 9. Então, olha lá, a gente vai ter essa parábola aí com esse jeitão. Então, é isso, gente. Com isso, essa é a correção. Da semana 3 do PET de 2021 para o primeiro ano. Se gostou, deixa um joinha. Se tem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo para você. Até semana que vem.